Conta um pouco mais, assim, porque junto com vamos botar ali a transição ali, o Dart Games começou em que momento do Jalop ali, você lembra? Na verdade, esse carro tava comigo... Começou antes até disso, né, na verdade. O carro estava comigo muito antes de qualquer coisa, né? Aham. O carro estava comigo, acho que desde 2004, por aí. E era meu segundo Dodge, né? O primeiro, eu acabei vendendo ele no meio de uma restauração e, tragicamente, o Dart Games eu tive de vender, né, no meio dessa restauração desse carro, né? E o Dart Games, o que ele era? Era um Dodge Dart 78. Quando eu comprei, era um carro muito, mas muito bom de estrutura mesmo. E até foi uma história engraçada, porque eu tive de vender o primeiro Dodge que eu tive, que era um Charger, meus pais estavam muito apertados lá na época, né? Então eu vendi o carro e tudo mais, deixei a grana com meu pai, depois mais futuramente ele me pagou e tal. E aí, só que aquilo deu uma machucada, assim, falei, putz, cara, eu não quero saber desses negócios mais não, cara. Aí eu fiquei indo pra faculdade, não sei o que, tudo bem. Na época eu era músico, também tocava na noite e tal. Aliás, outro assunto, né? Tá o baixo aí. Ver como as coisas na vida são cíclicas, né? E aí, cara, toda vez que eu tava indo ali, eu via dentro de uma oficina ali na Eliseu a bundinha de um Dart preto, assim. Putz, essas merdas me perseguem, caraca. Aí toda vez, todo dia que eu passava lá, eu olhava. Falava, mano, tipo, demônio te chamando, assim, né, cara? Compra, vai dar certo, você termina ele Não, baratinho. era uma oficina, nem sabia, mas o carro tava tempo demais pra ser um serviço. Tipo, 1 ano e meio indo nesse caminho e olhando aquele carro lá. Tá bom, olha essa porra aqui, mano. Aí cheguei lá, vi o carro. O carro era muito bom em estrutura, mas tinha um pouquinho de massa, meio tremidinho, assim. Mas o carro, por baixo, ele era perfeito, zerado, assim, né? Ou seja, foi um carro que foi mal repintado, né? Não um carro estragado. E aí eu troquei uma ideia com o mecânico e tal. E o cara falou, cara, seguinte, esse carro aqui é de uma pessoa que é um cliente. Cara, o cara acho que ficou sem grana, alguma coisa assim. Eu sei onde ele mora e tal, mas o carro ficou aí, cara. Então, assim, eu posso negociar esse carro com você, falo com o cara e tal, mas eu já te adianto que, assim, o carro tem... Quanto? Eu acho que tinha uns... Tinha uma bela conta na oficina pra pagar. Não, pior do que isso. Tinha uns 5 ou 6 mil reais de multa. Vixe, que na época 5, 6 mil reais de multa era muito diferente de 5, 6 mil reais hoje. Era tipo uns 13, 14 mil reais de multa. Basicamente isso. E um Maverick naquela época custava 15. Então, aí eu falei, putz, aí o cara falou, cara, eu acho que o cara vai querer resolver esse problema, então beleza, passa aqui outro dia. Aí eu voltei, aí o cara falou o seguinte, tem esse valor em multa mesmo e o cara faz o carro pra você por 2 mil. E aí o problema das multas é seu. Basicamente o cara queria se livrar de um passivo ali, né, e tal. Eu falei, tá bom, vai. Faz sentido. Tipo, ainda era um valor bom até pro carro. Nessa época, você falou de Maverick, né? Os Mavericks bons, Dodge bons, já tinha passado de 30 mil. Já. Ah, não, já, os bons sim, mas a gente não gosta gosta dos bons baratos. A média tava aí, 15 pau e tal. Parece os carros desse bom, a gente não brilha o olho. Então, brilha naquele que é o problemático. Esse carro seria um carro de uns 12, mas tava saindo por uns 8, 8,5. Eu falei, pô, vale a pena. Então, lá vou eu de novo fazer essa merda. O pai já tinha me pagado, né? Tava com a grana na mão. Eu falei, tá bom, vou voltar pra essa porra dessa vida. E nessa época eu vivia um meio completamente dos V8. Tá? Tinha o Pedrinho, que tinha uma oficina na Lapa e tudo mais. Via lá, assistia a subida de montanha. Pagava um pau fudido pra aquele Maverick do Batistinha de subida de montanha. Naquela época ele era um carro menos radical. Ele já era todo aliviado, todo de fibra de vidro. O assoalho dele já era diferente. Mas ainda tinha cara de Maverick, né? Hoje ele tem... Ele é mais um carro de corrida com... a estrutura dele ainda é de Maverick, mas hoje ele é muito sério, assim, né? Lambendo no chão. Pro-estoquezão, assim, exatamente. Tem ali um splitterzão e tal, gaiola dentro. Isso não tinha nada disso, nem gaiola o carro. E aí... Falei, bom, então tá bom. Aí comprei o carro, né? Aí fui lá no Detran pagar o Katsu dos 6 mil reais. E aí a moça lá do guichê falou, tipo, 190 reais. Eu falei, espera um pouco, moça. Eu sei que esse carro tem uns quase 6 mil reais, ou nem lembro se era mais, 6 mil, 6, 7, não lembro, era muito dinheiro. Em multas, eu sei que tem isso aí. Tem uns débitos aí, moça. Olhou direito. Olha direito isso aí. Aí ela imprimiu, eu falei, tem mesmo. Só que isso aqui já faz mais de 5 anos. Tudo isso aqui prescreveu.
Eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de comprar um Dodge Dart 78 com estrutura perfeita por 2.000 e alguns quebrados. Mano, aquela noite foi da hora, mano. Mas funcionava ou não funcionava? Não, o carro era bom, cara, o carro era bom. Funcionava, ele tava na oficina só porque... Não, o carro tava largado lá, porque o carro não o cara era... não ia rodar, né? Não era do mecânico o carro era de outra pessoa. Não, sim, mas por que o dono não tirava de lá? Por causa das multas? Ficou aquela situação ali. Aham. Eu acho que, sei lá, o cara deve morar em prédio, não tinha vaga, não sei se era meio amigo do cara, enfim. Ficou esse imóvel lá pagando IPTU. Eu tenho uns amigos que fazem isso comigo também, larga os carros lá, troca o óleo pra mim, troca. Não, eu busco amanhã. Os caras acham que é estacionamento o negócio, é um isso pátio, né? Só que ali no caso não era outro busca amanhã, o carro ficou, sei lá, uns 3 anos lá, né? O carro tava preto fosco até quando eu peguei o carro, porque não via um banho, acho que 1 ano pelo menos, né? Nossa. Aí eu comecei a juntar as peças, juntar as ideias e tal e tal. Só que isso já devia ser 2008, mais ou menos. Então foi bem antes, na verdade, do Jalopnik, né? Uhum. No Jalopnik, o que aconteceu? Eu já tinha várias coisas feitas, um monte de foto e tal, então eu vou contar essa história. Não tinha preocupação muito de contar a cronologia, quando que eu comprei, não sei o quê, mas as coisas já estavam acontecendo, né? Sim. O que foi interessante também pra galera que acompanhava, porque acontecia mais rápido do que a realidade. Porque esse tipo de projeto, assim, quando você não... Mesmo quando você está nadando em dinheiro, é projeto de 5 anos, 4, 5 anos. E aí quando você não tem grana, é projeto de 10. Sim. Então, assim... Se fosse na linha do tempo coerente com o tempo que as coisas aconteceram, ia ser lento pra galera, né? E não, lá basicamente toda semana, ou a cada 2 semanas no máximo, tinha uma matéria lá no Jalopnik, com um monte de detalhe, um monte de ideia, que freio que eu ia usar. Mesmo, aí eu pesava o carro, distribuição de peso, peça de fibra de vidro. A receita do carro era muito legal, cara. A ideia era a seguinte, era pegar esse Dart, transformar ele com um visual ou de um Hemi Dart ou de um Dart GTS 68 americano, manter ele preto, eu pus as faixas vermelhas do GTS 68 e segui esse visual. Aí tem roda 16 com um pneu semi-slick. Naquela época era mais fácil importar pneu, né? Então, era mais tranquilo. O pessoal da América Parts, inclusive, trouxe para mim os pneus na época, né? Era um Toyo RA1, que seria um paralelo do R888. Era um precursor ali. Um precursor. Eu trouxe os pneus e tal. E aí, a parte de motor, eu importei um bloco 340, que é muito parecido com o bloco 318, o nosso Dodge Nacional, mas o bore dele, a diâmetro de cilindro era 4 polegadas. Então, você conseguia fazer um motor muito mais girava, girador. Né? Girava, exatamente. Porque não era stroker, era bore. E o legal é isso, que ele tem um bore grande e esse motor ele tem uma biela bem comprida, era 6 polegadas, ponto 123. Puta, RLzão pra virar então, 8 pau. Exato, aí você podia botar até um virabrequinho um pouco mais cursado que você não ia ferrar tanto a RL. Aí já, nessa época eu já tinha comando roller e tudo mais. Aí importei cabeçote de alumínio, enfim. Eu trouxe um câmbio de Viper de 6 marchas, novo Tremec T56 na caixa. Suspensão tubular. As coisas eram mais baratas na época, né, bicho? Cara, e naquela época, vamos lá, né, cara? Eu era um moleque que morava com os pais, não tinha esse problema todos de... A vida era mais simples, era mais fácil ser idiota. Hoje não, tem muita responsabilidade, um monte de conta, tem gente pra pagar todo mês ali na empresa e tal. Nem me fala. Então não dá pra fazer loucura assim, você pensa 15 vezes, né? Sim, a gente continua idiota, mas menos idiota, né? É. E aí, cara, tinha freio Wilwood grande, de Corvette C3, de corrida, cara, uns discos enormes. Eu lembro que os pistões, a pinça era maior que uma moeda de R$1, cara. Era muito grande, cara. Era uma puta numa pinçona fodida. O que mais que tinha? Aí as rodas eram uma Torque Thrust de alumínio, 16x8. Comecei a mandar fazer as peças de fibra de vidro, né? Porta, capô, tampa traseira. Uhum. E, cara, esse é um carro que pesava, uns 1.300 e poucos quilos. Ia ter lá seus... Para um padrão atual, leve. Né? A gente imagina uma escuna daquelas ali, você pensa em 2 toneladas, pô. A gente pesou o carro na época lá com o Fábio Birolini, da EBTEC, que é o cara que fez o projeto do Lobini. Uhum. O carro tinha 1.430 ou 50 quilos. Não era tão pesado, não. Aí eu tava imaginando... Na época eu ia manter vidro, então acho que ia pesar ali ia perder uns 100 quilos, vai. O carro ia ficar legal, só que ele ia ficar um motor meio parecido com o Viper, porque ele ia ter muito curso, eu acho que ele ia ser 4 de curso por 4 e alguma coisa de bore. Então ele ia ser um motor que ia crescer de giro muito rápido por causa do diâmetro de cilindro, mas como o stroke é exagerado, ele também morre cedo. Então fica um motor que nem de Viper, ele sobe rápido e morre rápido.
Aí o motor que você tem que usar muito câmbio. Daí o câmbio de 6 marchas. Então, assim, eu era meio moleque naquela época, mas eu pensava Moleque já. moleque nerd. O moleque mais lia, né? Já pensava. Não, e tinha muitas coisas de andar também com o carro na pista e tal. E falava, porra, se ficar curto de perna, assim, de não girar muito, eu vou precisar de marcha. Então, ia ser eu acho que ia virar uns 7.000, mais ou menos. Só que, ou seja, um stroker desses 7.000, se não fosse stroker, era um motor para 8 e pouco, assim, sabe? Comando arário, assim. Ia ser um motor... Eu lembro que... Eu tava falando até com um americano que tinha um Dart Swinger, que é bem parecido com o nosso Dart, a plataforma é a mesma, só que ele é um formato um pouco mais arredondado. E a receita era muito igual, a gente tava conversando direto, assim, e tal. E ele tinha mais ou menos 600 cavalos na gasolina de lá. Então, esse é um motor de uns 500 e muitos aqui. Sim. Então, não gasolina de competição, gasolina normal, né? Pump gas. Então, porra, o carro de quase 600 cavalos e uns 1.300 quilos ia ficar forte, cara. Só que aí não ia aquilo, né? Roda 16, o freio não era tão grande. Não ia ser um carro incrível, assim. Eu acho que, sendo muito otimista, ia ser um carro de virar 53, Interlagos, 55, porque o carro não freia tanto, não consegue carregar tanta velocidade para dentro. Na época eu idealizava uma coisa que hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que ia ser bem legal de andar, mas não ia ser... Cara, inércia, a massa é o maior destruidor de sonhos no autódromo, cara. Você chega lá com seu C63 2020, biturbo, não sei o que, se fode pra conseguir entrar na curva, pra frear, não sei. Pode pôr freio na NASA que você quiser, cara. Colin a massa... Chapman que eu diga, né? Cara, quando você anda num carro leve, não tem volta. Assim, você anda num circuito num carro leve, fala, meu... Tudo pode ser legal. Eu gosto, adorei o Mustang agora, pesava 1.700 quilos. Acho o carro fantástico. Mas eu ando num carro forte e leve, fala, meu, É outra coisa. É outra coisa, cara. É outra droga. Mas, bom, então o vídeo saiu, eu confesso que não assisti. Sai agora também, saiu às 5, 5 da tarde agora. Mas você me mandou uma fotinho e tal, caramba. E aí, que pé está? Porque esse projeto, a gente tá falando aqui, era um projeto que iniciou ali em 2010. Sim, vamos dizer... Antes, na verdade, comecei a comprar as peças, coletando peças aí, né? Aí começamos a mexer no carro mesmo por aí, 2010, 2011, que foi bem a hora, inclusive, que eu parei o carro. Quando eu parei ele, desmontei a porra toda e agora vai. E aí foi nessa época, né? 13 anos depois, como tá esse carro? Então, a coisa incrível é isso, né? Cara, parado. Essa pausa dramática me pegou agora, velho. Cara, ficou legal demais, cara. O pessoal da America Parts, que trouxe várias peças pra mim lá na época, inclusive. Quando as coisas apertaram lá na crise e tudo mais, aí já no flat-out, eu tive que vender tudo, né? Vendi o câmbio pra um, os cabeçotes pra outro, pistão pra outro, lanterna pra outro. Cara... deu uma canibalizada no projeto. Não, eu tive que vender tudo e depois no flat-out. A gente tava quebrado, cara. O negócio não era viável naquela época, né? Uhum. E foi aquela que a gente fez o crowdfunding, não sei o quê. Foi depois que acabou o dinheiro das peças, né? E eu acho até engraçado, tem muita gente que fala, esse cara aí cobra assinatura, não sei o que, pra andar de carro caro, de Alfa Romeo. Cara, você nem sabe as merdas que eu já passei na vida, cara. Tipo, eu basicamente vendi tudo que eu tinha pra manter o negócio que a gente tem hoje. E, cara, o dinheiro que eu tenho pra hoje ter a Alfa e tudo mais é basicamente a mesma grana que eu torrei naquela época do Dodge, né? Mas só pra voltar à pergunta. O carro, o monobloco, eu vendi pro Fernando Demarco lá da America Parts, que já estava querendo fazer um projeto de um Dodge. Ele viu a estrutura e falou, puta, o carro tá tesão de estrutura. Então, cara, é isso aqui mesmo. Cara, não tinha um monte de peça de acabamento, enfim. Ficou tudo perdido, espalhado, enfim. Cara, na desmontagem também se perde muita peça, né? Uhum. Ou seja, não ficou comigo também, né? Sim. E aí, o que acontece? Ele tinha essa ideia de transformar esse carro num Dart GTS 68 americano. Então a faixa ia ser o mesmo desenho da minha, que era duas ali paralelas na traseira do carro, né? Na transversal. Só que ele queria fazer o completo, com o interior do GTS 68 e não sei o quê. E nessa época que ele pegou o carro, que já vai ser 2017, 16 ou 17, já estava começando essa galera de instalar esse REM moderno, terceira geração, 5.7, 6.1, nesses carros clássicos, né? Esses Dodges antigos. E aí ele tava com essa ideia, ele já tava com a importadora, já forte e tal. Falou, cara, eu vou fazer um GTS 68 e eu vou fazer com motor REM. E aí foi exatamente o que ele fez. Ele voltou o carro para cor de plaqueta original, que é o azul Capri, que é um azul clarinho, meio... Não vou dizer que é quase prata, mas azul claro metálico, né? Fez o interior todo azul do GTS também, umas rodas Magnum pretas ali e tal, os pneus Mike Thompson,
E aí um Hemi de terceira geração, aí pôs comando e não sei o que, TBI maior e tal, mais ou menos 480 cavalos aí de motor, né? Deu perto de 400 de roda aí. Que da hora. Então, e pôs o câmbio Tremec de 5 marchas, Isso né? que eu ia te falar, qual que era o câmbio. O câmbio que eu ia usar era mais cavalo, porque eu ia usar um diferencial muito curto. Aí ele foi para um Tremec T5 de 5 marchas, um diferencial em relação intermediária ali, então fica gostoso para andar na estrada, né? Mas é lógico, o carro completo, todo de lata, né? Então as peças de ouro de vidro, essas eu até perdi, nem sei para onde foi parar esse negócio. Então é um carro que hoje ele é todo de lata, deve pesar uns 1.550 quilos mais ou menos. E cara, te falar, a gente usou o Mustang Mach-1, né? Que eu fiz o teste, a avaliação lá pro Flatout, de câmera car, né? Olha que chique. Nesse vídeo do Midnight. Então era um Mustang 2022 e o Dart, né? Na madrugada filmando e tal. Cara, quando eu dava retomada, eu falava, cara, essa porra vai junto, cara. Tipo, o Demarco falou que eu tinha que ficar esperto com o Mustang, cara, que senão você ia embora, meu. Então o carro ficou forte, cara. Bicho, e o Mustang... Pô, e você sabe, né? Agora É engraçado que o Mach-1 tem uma puta retomada fluida, tem câmbio de 10 marchas. Sim, então... sim. E agora é engraçado que lá no Mach-1 você dá 200 ali de boa. Nossa, com Dodge 150, já tudo na frente daquela navegada e tal. Cara, as vibrações ali. É engraçado isso aí, cara, porque fazia tempo que eu não andava forte com o V8, né? Pô, acho que a última vez eu andando em algum carro de amigo já deve fazer uns 8 anos, né?